Você sabe quais são as custas para comprar um imóvel com financiamento imobiliário? Então, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês cada uma das custas que envolvem a compra do imóvel via crédito imobiliário. Para que nessa hora tão importante, que é quando a gente adquire um imóvel na vida da gente, né? Você não caia enrascada, não caia furada por aí. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano, sou fundador da CSM Assessoria Financeira. A gente trabalha aqui há mais de 10 anos com crédito imobiliário, dando suporte a corretores imobiliários do Brasil inteiro para facilitar os negócios com financiamento imobiliário. Então eu vou passar para vocês as custas que envolvem o financiamento, né, detalhando principalmente a Caixa e os bancos privados, o Itaú, Bradesco, Santander, aliás, todos os bancos privados, porque todos trabalham da mesma forma. E a Caixa tem algumas particularidades que eu vou passar para vocês aqui. Então vamos lá. O primeiro custo que envolve o financiamento é a tarifa da avaliação do imóvel, né, que é também conhecida como a tarifa de engenharia. Todo contrato de financiamento, para o financiamento ser aprovado, para o imóvel ser aprovado, para ser tomado como garantia no financiamento, né, é feita a vistoria do imóvel pelo setor de engenharia do banco. Na verdade, o setor de engenharia não é do banco, né, são empresas terceirizadas que prestam esse serviço para o banco, e o banco, então, ele paga por isso, e esse valor é repassado para o cliente. Essa tarifa, nos bancos privados, ela é cobrada na data da emissão do contrato ou alguns dias depois, direto na conta do comprador, então é por débito automático na conta do comprador, e ela varia de banco para banco. Para ter uma ideia, né, no Itaú, o valor máximo é de R$ 1.950, sendo que em muitos casos fica em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, né? Então não é uma tarifa fixa, ela varia e tem aí um pico que pode atingir esses R$ 1.950. No Santander ela é de R$ 1.850 e no Bradesco de R$ 2.100. Esses valores, até ano passado mais ou menos, eles podiam ser inclusos no financiamento, hoje já não podem mais, então elas têm que ser pagas à vista, via débito em conta do cliente depois da emissão do contrato, como eu falei. Esse valor corresponde ao serviço, né, da execução do laudo, da visita do engenheiro no local e elaboração desse laudo, que é o que vai dar a garantia para o banco, né, e para quem está comprando também, de que o imóvel vale aquele valor que está sendo passado, né, e de que ele está em boas condições. Essa é a única tarifa que os bancos privados cobram para a execução do financiamento imobiliário. Não tem mais nenhuma tarifa cobrada para emissão de contrato, não tem tarifa cobrada para nenhuma outra fase do financiamento. Essa é a única tarifa cobrada pelos bancos para que seja feito esse laudo. Já na Caixa é um pouco diferente. A Caixa cobra a tarifa da avaliação do imóvel da mesma forma, só que o valor dela é de R$ 750. A gente está falando de imóveis do SFH, tá? Ou do SFI, mas não de programas sociais, que a política é um pouco diferente. Mas nesses casos, então, é cobrada a tarifa de R$ 750, que hoje ela é paga na data da emissão do contrato. A partir do dia 1º de agosto de 2023, ela vai ter que ser paga no ato, na data que for feito, então, o laudo, né? Então, ela vai ter que ser paga antecipada, valor de R$ 750. Porém, a Caixa, embora a tarifa de avaliação dela seja mais barata, ela tem uma particularidade. Ela tem uma tarifa que se chama, que o pessoal costuma chamar de tarifa de assinatura ou tarifa da Caixa, né? Que na data da emissão do contrato, então o cliente ele vai ter que pagar lá um valor que pode chegar até 2%, dependendo da agência, tá? Ele é um valor cobrado pela agência que está fazendo o financiamento, mesmo que você esteja fazendo seu financiamento com correspondente bancário. Então esse valor pode chegar até 2% do valor do imóvel, né? Isso aí é determinado pela agência, a agência que cobra, mas tem uma regrinha ali que pode chegar até 3 mil e pouco, 4 mil reais, mas não vamos entrar no detalhe dessa regra, mas tem muitas agências que cobram 2% para fazer esse serviço, né? Seria um serviço que você paga para a agência, que aí então os gerentes, em alguns casos, eles convertem esse valor em serviços para o cliente. Serviços que eu falo é seguro, capitalização, esse tipo de coisa, né? Então, em produtos financeiros para o cliente, que na verdade converte, não está sendo bonzinho, né? Ele está vendendo produtos da agência junto com o contrato, que, né, não caracteriza, segundo eles, como venda casada, porque ela seria uma tarifa paga de qualquer forma. Então, seria um favor, né, que a Caixa está fazendo para o cliente de transformar isso daí em serviço. Mas a ideia não é ficar falando mal da Caixa ou nem falar nada, só realmente passar para vocês a realidade, né? Então a gente tem nos bancos privados um valor máximo de 2.100, né? Então varia de 1.800 até 2.100 da tarifa de avaliação e nada mais. Na Caixa, então a gente vai ter R$ 750 mais esses até 2% do valor do imóvel. Se a gente pensar no imóvel, por exemplo, de 300 mil reais, 2% é 6 mil reais, né? Mas vamos imaginar uma tarifa média aí de 4 mil reais ou de 3.500.
então ficaria aí aproximadamente R$ 4.250 de tarifa paga. Então dá mais do que o dobro do que dos bancos privados essa tarifa. Aproveitando aqui, se você está curtindo o conteúdo do vídeo, se você já viu outros vídeos do nosso canal, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, a gente vai continuar toda semana com muito conteúdo bacana para você aqui, trazendo coisas de ponta mesmo aí sobre crédito imobiliário, as melhores dicas, as melhores coisas para você não se deixar ser enganado, para você também aproveitar oportunidades e poder também indicar para o seu cliente, se você é corretor de imóveis aí, né, agregar muito valor no seu atendimento, porque são coisas que realmente que você não vê por aí, são informações que você não tem por aí fácil no dia a dia. Então deixa a sua inscrição aqui, vamos continuar aqui com o conteúdo. Seguindo então, a gente já falou da tarifa de avaliação do imóvel, então, né, já falou da tal da tarifa da Caixa, ou da tarifa da assinatura do contrato cobrado pela Caixa. O próximo ponto aí já sai da parte dos bancos, né, isso aí é cobrado em todos, cobrado não, é devido em todos os casos, que é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Em algumas prefeituras do Brasil, chamada de ISTI também, Imposto sobre Transmissão Imobiliária, ou sobre Transação Imobiliária. Enfim, mas é um imposto que é pago para a prefeitura da cidade onde se localiza o imóvel, né? Ele varia no Brasil aí de 2 a 3% do valor do imóvel em média, tá? Esse valor ele é pago sobre o valor declarado na venda. Então, se eu estou comprando um imóvel que por 300 mil, por exemplo, e ele foi avaliado por 400, foi avaliado acima, eu vou pagar o imposto sobre os 300 mil. Se o valor do imóvel é menor do que o valor da venda, também pagarei sobre o valor da venda, 300 mil. Então é sobre o valor do instrumento, né? Então estou passando a venda 300, vai ser pago sobre os 300 mil. Imaginar que um ITBI de 3%, por exemplo, né, da cidade de São Paulo, daria num imóvel de 300 mil um valor de R$ 9.000. Né? Então a gente, se pensar nas maiores capitais do Brasil, aí gira em torno todos aí de 2 a 3%, na verdade em todas as cidades. Tem cidades que fazem aí um desconto no ITBI em determinada época do ano, quando precisa levantar caixa, e, né, então acabam reduzindo um pouquinho o valor do ITBI. Tem cidades que cobram um percentual sobre o valor financiado, outro percentual sobre o valor à vista. E tem cidades que dão desconto para quando se trata de primeira aquisição de imóvel naquela cidade. Né? Então, mas são casos específicos, pontos específicos. Recomendo que você procure na prefeitura, no site da prefeitura da sua cidade, para saber exatamente a alíquota aí da sua cidade. Se tiver alguma dúvida também, precisar de alguma ajuda, pode deixar nos comentários para a gente aqui. Esse imposto, ele tem que ser pago na data da emissão do contrato, ou após a data da emissão do contrato. Aí também tem que ver se essa prefeitura ela dá multa por atraso, né, por você pagar fora da data da emissão. Tá? Tem algumas prefeituras que dão multa bem pesada se você pagar fora da data da emissão do contrato. Então, ficar de olho nisso. Mas, de modo geral, você sempre vai pagar esse imposto aí na data da assinatura do contrato. Fora, então, o ITBI, para você dar entrada no cartório de imóveis, para registrar o seu contrato, que aí sim você vai estar passando o imóvel para o seu nome, né? Você já vai precisar do comprovante de pagamento e da guia do ITBI para levar no cartório. Isso aí tem que ser pago antes de levar no cartório. No cartório, então, você vai ter as custas para registro do contrato. Um ponto interessante aí é que no crédito imobiliário você não precisa fazer a escritura do imóvel, então você não tem aquele custo do cartório de notas quando você vai fazer a escritura na compra à vista, né? Então, porque o próprio contrato do financiamento, ele já tem força de escritura pública, não precisa que você vá no cartório e pague para que seja feita a escritura, isso aí você já tem, que é o próprio contrato. E a única coisa que você vai pagar, então, é o valor do registro, né? Então, quando você der entrada no cartório de imóveis, vai ser, então, já vai ter pago a guia do ITBI, e vai ser calculado, então, as custas. As custas, elas são duas custas, né? Um registro da averbação da compra, então vai fazer o registro na matrícula, que é aquele documento que conta a história do imóvel, né? Lá vai registrar que a pessoa A comprou o imóvel da pessoa B pelo valor de 300 mil, por exemplo, né? Então, essa é a primeira averbação que vai ser feita, o valor da venda. Segunda averbação que vai ser feita é a averbação da alienação. Então vai falar que a pessoa A, que comprou o imóvel da pessoa B, pagou o valor de 200 mil, por exemplo, via financiamento imobiliário pelo banco X, né? Então, e o imóvel, então, fica alienado ao banco. O que é alienação? Alienação é a garantia do banco. Significa que, até que a pessoa termine de pagar, que embora ela tenha a posse do imóvel, ela dá a propriedade do imóvel como garantia para o banco. Então, se ela não pagar durante alguns meses, o banco tem o direito de ir lá e reclamar a posse daquele imóvel.
E quando então é quitado, né, só a título de curiosidade, quando é quitado o financiamento, o banco vai gerar uma carta, um termo de quitação, que é levado novamente no cartório para dar baixa nessa segunda averbação da alienação. E esses dois registros que são feitos, então, da averbação da compra e da averbação da alienação do financiamento, eles são, cada um tem um custo separado, né? Então é calculado isso aí com base na tabela, da tabela estadual dos cartórios, né? Das custas dos cartórios de imóveis do seu estado, e é uma tabela que ela é gradual. Então tem lá, imóvel de 50 a 100 mil, valor X para averbação da compra, de 100 mil a 200 mil, valor Y. Então tem uma tabelinha que é seguida, né, junto com a mesma coisa com a averbação da alienação do financiamento. Agora, quando o financiamento é feito pelo SFH, Sistema Financeiro de Habitação, ou os programas sociais, né, aí sim envolve também o Minha Casa Minha Vida, e no SFH, caso de imóveis de até 1,5 milhão, a pessoa tem direito a 50% de desconto no registro, então, no cartório de imóveis. Né? Então ela vai ter um bom desconto, não é uma coisa assim tão grande no contexto total, mas é um desconto, né? É dinheiro no bolso, então vale muito a pena prestar atenção nisso e pedir também na onde você está fazendo o financiamento, se é com o seu gerente, se é com uma assessoria ou se é com o correspondente bancário, que no ato, né, você tem que se atentar que no ato da assinatura do contrato você vai ter que assinar lá uma declaração para o cartório afirmando que aquela aquisição sua realmente é primeiro imóvel. E não vale mentir, porque os cartórios são uma base de dados, então se você já comprou financiado, você não vai ter mais direito a esse desconto. Um ponto para você prestar muita atenção, além de conhecer as alíquotas certinhas da sua prefeitura, ter mais ou menos uma noção aí dos valores do cartório, né? Você tem que prestar muita atenção na onde você está fazendo o financiamento, se não estão te cobrando nada a mais. Infelizmente, tem muita gente no mercado que ainda cobra do cliente, né? Cobra do cliente aí taxas, tarifas, enfim, criam nomenclaturas para cobrar do cliente coisas que não existem, né? Porque as únicas custas que a gente vai ter no financiamento imobiliário são essas: a tarifa do engenheiro, o ITBI, imposto da prefeitura, e o cartório de imóveis. Fora isso, o processo do crédito imobiliário não tem mais custo nenhum. Então, qualquer coisa que te cobrarem fora disso, a título do que quer que seja, vai investigar, vai atrás, porque está sendo cobrado indevidamente. As assessorias que trabalham com financiamento imobiliário, autorizadas pelos bancos, credenciadas, e os correspondentes bancários, né, eles não podem cobrar do cliente nem um centavo pela execução do serviço do financiamento imobiliário em si, né, pela montagem do processo, enfim, pelo financiamento imobiliário. Isso daí, inclusive, está na Resolução 3.954 de 2011 do Banco Central, que regula as atividades do correspondente bancário do país. Então, qualquer correspondente bancário que queira te cobrar algum valor extra pelo serviço, né, de execução ali do seu financiamento, da montagem do processo do seu financiamento, está agindo errado. Então, procure aí seus direitos, fique atento para não cair em rascada. A gente está alertando aqui porque a gente aqui da CSM Assessoria, a gente trabalha aí há mais de 10 anos com isso e não cobramos nenhum centavo dos clientes para fazer todo o processo do financiamento, né? Como a gente atende todo o Brasil, inclusive se você quiser precisar de uma assessoria nessa parte, quiser fazer uma parceria com a gente, se você tem uma imobiliária, se você trabalha como corretor de imóveis, ou se você simplesmente quer buscar o seu financiamento, né, entre em contato com a gente aqui direto nos comentários aqui do vídeo. Eu vou deixar para vocês também aqui um link nos comentários na descrição para agendar um horário com a gente, um bate-papo sem compromisso nenhum, tá? Para a gente entender o seu caso, vendo que a gente pode te ajudar, para que o seu negócio seja levado aí com muita clareza, muita transparência, você sabendo exatamente de todo o passo a passo do processo, podendo acompanhar tudo e tendo certeza de tudo que você vai gastar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente aqui quer trazer para vocês sempre muita informação legal, muita informação relevante, né? Coisa importante nessa coisa quando envolve dinheiro, envolve aí os seus custos, né? Principalmente nesses momentos aí de tanta expectativa da família que você está comprando seu imóvel, ou para o corretor de imóveis que está indicando um cliente também, ele tem que saber disso para poder orientar o seu cliente e também poder ver que como que o correspondente com que ele trabalha, a assessoria com que ele trabalha, como que ela atua, né, para entender direitinho. Quando eu falo que a assessoria não pode cobrar, é que ela não pode cobrar por nada que envolva o processo do financiamento no banco, né? Ele não pode cobrar por consulta de score, por exemplo, não pode cobrar por simulação, não pode cobrar pelo processo, mas se for exigido, por exemplo, certidões, ele vai ter que pagar, então ele pode cobrar por isso, por certidões, né?
ele pode cobrar, por exemplo, outras coisas que não estejam aí no âmbito do financiamento. Mas o financiamento em si não pode ser cobrado nada. Então isso só para ficar muito claro para todos. Então, gente, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui pra gente, ajuda bastante a gente. A gente está tentando aqui trazer realmente vídeos relevantes para você, né, com conteúdo bacana, conteúdo aí de ponta, né, fruto de muita experiência, de muito trabalho. Então deixa o like aqui que ajuda muito a gente. Se quiser mais informações aí sobre o nosso trabalho, nosso site é o www.csmassessoria.com.br. Visita a gente também nas nossas outras redes sociais, no facebook.com/csmassessoria e no Instagram no @csmassessoria. E mais uma vez para você que ficou comigo aqui até o final, meu muito obrigado e até o próximo.